Bora, bora, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Professor Wesley Miranda aqui com vocês para nós iniciarmos a nossa aula top de matemática. Então, bora, bora? Galera, para a nossa aula de hoje, olha só o que eu preparei de especial para vocês. Então, nós vamos aqui, galera, falar sobre figuras poligonais em malhas quadriculadas. Vamos aqui viajar e desbravar o universo da geometria, das figuras poligonais e também das malhas quadriculadas. Então vem comigo, porque agora, galera, é hora de desafio na tela de vocês. Porque como eu sempre digo, né? Desafio lançado é desafio superado com sucesso aqui para essa galerinha do quinto ano, né, Rosângela? Então olha só, o desafio de hoje é o seguinte. Imagine que você está ajudando a pintar a fachada de uma maquete da sua escola. Na planta, as janelas medem 2 quadradinhos de altura e 1 de largura. Mas na parede da escola real, as janelas são 4 vezes maiores. Como garantir que o formato das janelas continue igual ao aumentar o tamanho? E aí, galera, como que nós podemos utilizar as malhas quadriculadas e os conceitos e as ideias da geometria para a gente desvendar esse desafio? Agora eu quero só ver, viu? Então, quero vocês aí do outro lado pensando, colocando a cabeça para funcionar e vem comigo porque agora é hora de relembrar e retomar alguns conceitos e algumas ideias, tá bom? Então, bora lá? Galera, figuras poligonais em malhas quadriculadas. Então, observem só. Então, quando duas figuras tem o mesmo formato e o mesmo tamanho, nós dizemos que elas são figuras congruentes. O que são figuras congruentes? São figuras parecidas, figuras iguais, tá bom? Eu vou aparecer lá no cantinho da tela para a gente falar agora sobre figuras que não são congruentes. Então, observem só. Então, aqui, galera, essas duas figuras aqui que eu coloquei em amarelo são figuras congruentes, tá? Por quê? Porque elas possuem o mesmo formato. Então, olha só. Então, falando aqui sobre as figuras congruentes, esses dois triângulos aqui, eles são triângulos, ou seja, possuem 3 lados. E aqui, nós temos que, além dos lados serem lados semelhantes, nós temos os ângulos internos aqui, pessoal. Tá vendo? Então, nós temos aqui ângulos, certo? E esses ângulos aqui, tanto esse é de 50 e esse é de 50, esse é de 45 e esse também. Agora, olha só, vocês perceberam que os ângulos não mudam? Por quê? Porque quando a gente tem figuras do mesmo tamanho ou tamanhos diferentes, os ângulos são iguais. E quando a gente aumenta, os ângulos também permanecem congruentes. Então, essa figura aqui é menor e essa é maior. Os lados permaneceram, os lados aumentaram de tamanho, a figura permaneceu a mesma e os ângulos também permaneceram os mesmos, ou seja, são figuras congruentes. Agora, quando as figuras, pessoal, elas têm o mesmo formato, mas os tamanhos são diferentes, nós falamos que elas são figuras semelhantes, tá bom? Congruente é quando tem o mesmo formato e o mesmo tamanho, ou seja, quando elas são iguais. Agora, quando elas têm o mesmo formato, mas os tamanhos são diferentes, aí eu falo que elas são figuras semelhantes, tá bom? Por quê? Aqui eu tenho uma figura que possui 3 lados, aqui também. Porém, todavia, entretanto, esses 3 lados eles não são do mesmo tamanho, ou seja, eles não são iguais ao dessa figura aqui, tá bom? Então, entenderam a ideia? Então, agora, galera, vamos aqui juntinhos e juntinhas entender uma coisa. Em figuras semelhantes, os ângulos, eles permanecem iguais quando as figuras são congruentes, tá bom? Então, o ângulo nunca muda. Se as figuras forem congruentes, os ângulos são exatamente iguais. E os lados mudam de tamanho, mas de forma proporcional. Ou seja, nas figuras semelhantes, os ângulos são iguais, congruentes, porém os lados eles podem mudar, eles podem alterar. Como, por exemplo, essas duas figuras aqui, certo? Tá vendo que os lados aqui eles são menores do que os lados da figura
amarelas são menores do que, aliás, os lados da figura vermelha são menores do que os da figura em amarelo. Porém, ambas são triângulos. E lembrando, galera, aqui nós temos figuras semelhantes, porém elas têm algumas características ali diferentes, tá bom? Agora olha só um exemplo. Se um triângulo tem 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, e outro triângulo tem lado de 6, 8 e 10, eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles possuem os mesmos ângulos e também porque eles possuem, porque eles são triângulos, eles possuem a mesma forma, tá bom? Então olha só. Agora, galera, entendido isso, bora lá de desafio prático, que agora é hora de colocar a cachola para funcionar. Então, olha só. Imagine que você tem um desenho de uma estrela feito em uma malha quadriculada 3x3. Ou seja, a gente vai utilizar ali, ó, 3 quadradinhos de largura e 3 quadradinhos de altura, certo? Agora, você vai ampliar para uma malha 6x6, ou seja, uma malha que tem 6 de largura e 6 de altura, tá bom? Agora, olha só as dicas aqui do passo que eu vou indicar aqui para vocês. Primeiro passo, observe o desenho original. Segundo passo, conte quantos quadradinhos há em cada linha ocupa. Reproduza o mesmo formato na nova malha, dobrando cada medida, porque aqui ó, vai ser uma figura em 3x3 e a gente vai dobrar, ou seja, 3 vezes 3, aliás, dobrar é por 2. Então, 3 vezes 2, 6 de largura, 3 vezes 2, 6 de altura, certo? Agora, olha só. Aqui, pessoal, nós temos uma dica muito especial para passar para vocês. Cada quadradinho da figura original agora vale 2 quadradinhos na nova. Então, nós vamos aqui juntinhos e juntinhas fazer esse desenho. Então, vamos fazer o desenho original? Quadriculada aqui, ela tem, ó, 3 quadradinhos aqui e ela tem 3 quadradinhos aqui, certo? Então, ela tem esses 3 quadradinhos aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa mesma figura, só que numa malha quadriculada de 6x6, ou seja, 6 quadradinhos de altura e 6 quadradinhos de largura, nós vamos fazer essa ampliação, ou seja, nós vamos ampliar, tá? Ó, vou até escrever aqui, ó, ampliar, certo? Então, nós vamos ampliar fazendo a multiplicação por 2. Então, nós vamos multiplicar por 2. Tanto, nós vamos pegar aqui, galerinha, o centro da nossa malha quadriculada, que vai ser aqui, ó. Então, vamos lá, vou começar aqui, ó. Vou fazer um X aqui. Lembra que eu fiz um X lá no centro da nossa estrela? Tô fazendo aqui, ó. E agora, aqui nós vamos fazer a pontinha da nossa estrela. Olha que bacana que vai ficar essa estrela nossa ampliada. Então, aqui, opa. Agora eu vou fazer aqui, olha que legal. E agora eu vou fazer aqui. Lembra da nossa estrela anterior? Ela era uma estrela, pessoal, de 3x3, certo? Ela era uma estrela de 3x3. E agora, essa é uma estrela ampliada de 6x6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos aqui de altura e 6 quadradinhos aqui de largura, tá bom? Então, desafio superado com sucesso, né? E agora, olha só, pessoal, só comentando aqui com vocês, se na estrela original um braço ocupa um quadradinho, agora na nova ela vai ocupar 2, porque a gente dobrou de tamanho, certo? Ao dobrar as medidas, você vai estar mantendo os ângulos congruentes e os lados proporcionais, ou seja, a figura aumentou, mas continua semelhante ao formato da figura original, tá bom? Conclusão, galera. Ao ampliar ou reduzir figuras, nós precisamos manter o formato proporcional, ou seja, se você dobrou de tamanho, você tem que dobrar todos os lados.
Se você triplicou o tamanho, você tem que triplicar os lados e assim sucessivamente, tá bom? E é assim que funcionam as maquetes, as plantas e também até bonecos, tá bom? Então, quando a gente vai aplicar em qualquer objeto, em maquete, em planta de casa, tudo isso, tá? Vai seguir essa mesma regra, tá bom? Pessoal, e agora eu pergunto para vocês, o que nós aprendemos aqui na nossa aula de hoje? Então, nós vimos que os polígonos, eles têm lados e ângulos definidos. Nós aprendemos também que na ampliação ou na redução, os ângulos, eles permanecem iguais, ou seja, congruentes. E os lados mudam de tamanho, porém, eles mantêm a proporcionalidade. E que a malha quadriculada, pessoal, e as tecnologias digitais nos ajudam a manter essas boas relações aqui na geometria e nas malhas quadriculadas. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi demais, eu vou ficando por aqui, mas olha, não se esqueçam de se inscreverem no canal CEA de Anápolis lá no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações das nossas novas aulas, tá bom? Então, galera, eu aguardo ansioso todos e todas vocês nas nossas próximas aulas. Então, um abraço super apertado aí do professor Wesley e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!